Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda de um texto que, que pode parecer só um capítulo antigo, sabe? Mas que na verdade é quase um manual. Exato, um manual de sobrevivência para uma identidade. Estamos falando de Deuteronômio, capítulo 6. E fascinante pensar assim, né? Não como só uma lista de regras, mas como uma estratégia mesmo. Uma estratégia para construir uma cultura, uma fé. E, mais importante, para não perder tudo isso pelo caminho. Exatamente. E para decifrar essa estratégia, a gente está aqui com duas fontes ótimas, que vão ser nosso mapa. As Bíblias de Estudo Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Elas trazem comentários, notas, dão contexto, que é tudo num texto milenar como esse. Pois é, e a nossa missão aqui é entender essa estratégia. Tipo, como se forja uma identidade única num mundo cheio de outras influências. E a pergunta que talvez seja ainda mais difícil: Sim, como você mantém essa identidade viva quando as coisas ficam fáceis, quando tudo dá certo? é isso. E o capítulo já começa com a base de tudo, a grande declaração de identidade, o Shema. O texto já abre com uma força tremenda. Os versículos 4 e 5 que dizem: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É muito absoluto. É muito absoluto, porque era tão importante ser tão enfático sobre um Deus. Então, essa ênfase era revolucionária. A primeira palavra, Shema, significa ouve. É um chamado, tipo, presta atenção. Certo. E o que vem depois, como a nota da Bíblia NAA ressalta, é a declaração de fé monoteísta definitiva de Israel. A gente precisa lembrar do cenário. Eles estavam cercados por nações politeístas. Egito, Canaã, todos eles tinham um panteão de deuses para tudo. Deus da colheita, Deus da guerra, Deus da fertilidade. Um Deus para cada ocasião. Exato. Então dizer o Senhor é o único Senhor não era só uma escolha de adoração, era uma afirmação radical sobre a natureza da realidade. Era como dizer: todo esse sistema complexo de deuses que vocês veem por aí é uma ilusão. A realidade é una. Entendia. É uma quebra total com o status quo da época. E a segunda parte, sobre o amor, ela parece igualmente exigente. Coração, alma e força. Nossa, soa como a cláusula de um contrato que exige tudo de você. Com certeza. Não é um sentimento vago, poético. Nem um pouco. E as notas de estudo ajudam a gente a desmontar isso. O coração, no pensamento hebraico, não é o que a gente pensa hoje, sabe? A sede das emoções. Ah, não. Não. A nota da NAE aponta que se refere ao eu interior, ao centro do entendimento e da vontade. É a sua mente, suas decisões. Ah, então amar de todo o coração aqui é mais sobre amar com toda a cabeça, com toda a sua capacidade de se comprometer. Perfeito. É uma decisão consciente. E a alma vai além. Refere-se à pessoa inteira, à sua própria vida, seu fôlego, sua existência. Uau! É um chamado para que cada fibra do seu ser esteja orientada para essa devoção. Ok, então é um compromisso da mente e da própria vida. E a força? Essa parece mais direta. É direta, mas também totalizante. Refere-se a todos os seus recursos, seu poder, seu dinheiro, suas posses, sua energia. Basicamente, tudo o que você tem e tudo o que você é. Então, juntando tudo, não é um amor poético, é um compromisso total. Sua mente, sua vida e cada centavo que você tem. É um contrato de dedicação exclusiva. Lamento. Ele coloca no centro de tudo. Sim, reforçando que essa ideia de devoção total, integrada, continua sendo o pilar de tudo. Certo, então você tem essa declaração de identidade. Mas uma declaração não vale nada se for esquecida, né? E o capítulo parece obcecado com a ideia de que isso não pode ser um segredo. Um segredo pessoal, guardado para momentos de oração. Isso. Precisa ser transmitido. Sim, a estratégia passa imediatamente da declaração para uma aplicação prática quase obsessiva. É o que a gente vê nos versículos 6 a 9. O texto diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos,
E aqui vem a parte intensa. Sim, E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Puxa, isso não é uma aula de catecismo uma vez por semana. de jeito nenhum. É uma imersão 24/7. A palavra hebraica para inculcar, como explica a nota da Hallman, é muito forte. Significa ensinar diligentemente, quase como afiar uma ferramenta, pela repetição. Entendi. A ideia é criar um ambiente onde conversar sobre esses princípios seja tão natural e constante quanto respirar. Não tem separação entre vida sagrada e vida secular. A fé é discutida na mesa de jantar, no caminho para o trabalho, Antes de dormir. ela permeia tudo. E aí vem a parte que eu acho mais curiosa, porque ela se torna ainda mais... Mais física. O texto continua. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E isso deu origem a práticas muito literais que a gente vê até hoje. A Bíblia Roman tem uma imagem que mostra a prática do tefilim ou filactérios. O que é isso exatamente? São pequenas caixas de couro que contêm pergaminhos com porções das escrituras, incluindo o Shema. Uma é amarrada no braço, voltada para o coração, Certo. e a outra na testa. Nossa, então é quase como um wearable ancestral. Um dispositivo físico para manter o foco espiritual. É uma ótima analogia. É exatamente isso. Isso muda completamente a forma como eu leio essa passagem. Pois é. Seja interpretado literalmente ou de forma simbólica, o princípio é o mesmo, a internalização constante. Tê-la à mão significa que suas ações devem ser guiadas por esses princípios. E entre os olhos. Tê-la entre os olhos significa que sua visão de mundo, sua perspectiva, seus pensamentos devem ser moldados por ela. E a parte de escrever nos umbrais, a mezuzá. Aquela caixinha que a gente vê nas portas de casas judaicas. Isso. Ela serve ao mesmo propósito. É um lembrete constante, uma declaração pública de que aquele lar e todos que entram e saem dali operam sobre esses princípios. É uma forma de consagrar o espaço mais comum, o doméstico. Exatamente. Como um centro de vida espiritual. Ok. Isso estabelece um padrão, nossa, incrivelmente alto para a devoção pessoal e familiar. Mas aí é como se o texto, de repente, olhasse para o futuro e se preocupasse com um problema talvez ainda maior. O que acontece quando tudo isso dá certo? Exato. O que acontece quando o povo finalmente consegue tudo o que sempre sonhou? É a virada crucial do capítulo. A transição da instrução pro alerta. Exatamente. Os versículos 10 a 12 pintam um quadro muito, muito vívido. Fala sobre chegar a cidades grandes e boas que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste. E poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E logo depois dessa imagem de abundância total, vem o aviso. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. Isso soa um pouco pessimista, não? A ideia de que o sucesso leva ao esquecimento. É a grande tensão que o texto explora. A prosperidade não deveria ser uma bênção que fortalece a fé? Deveria. Mas o problema não é a prosperidade em si. É um dos seus efeitos colaterais mais perigosos, a amnésia espiritual. As notas de ambas as Bíblias de estudo, elas enfatizam muito isso. A complacência é o grande perigo. Faz sentido. Quando você não precisa mais lutar pelo pão de cada dia, quando as casas já estão construídas, é muito fácil começar a acreditar que você é o mestre de seu próprio destino, sabe? O conforto leva ao esquecimento. Sim, esquecimento da fonte original daquela provisão. O povo poderia esquecer a história central da sua identidade, que eram escravos e foram libertados por um ato de graça, não por mérito próprio. E a solução para esse perigo do esquecimento parece ser contar uma boa história. Mais adiante, nos versículos 20 a 24, o texto orienta os pais. Quando seu filho perguntar, pai, por que a gente tem todas essas regras? A resposta não é uma palestra teológica. De forma alguma. A resposta é uma narrativa. Éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. A lei toda é contextualizada dentro da história da salvação. Perfeito. Os mandamentos não são apresentados como um código arbitrário que caiu do céu. Eles são a resposta a algo que já aconteceu. Isso levanta um ponto fundamental. A obediência, então, não é um pré-requisito para ser salvo. Não.
mas uma resposta à salvação que já ocorreu. Precisamente. Essa ordem é a chave de tudo. Primeiro a libertação, depois as regras. Primeiro a redenção, depois os mandamentos. A identidade do povo é forjada na libertação, não no cumprimento da lei. A lei é dada a um povo já redimido. Sim, como um guia para viverem como o povo livre de Deus. A obediência nesse modelo flui da gratidão, não do medo ou da tentativa de merecer o favor. É nós obedecemos porque Ele nos salvou, e não nós obedecemos para que Ele nos salve. E essa lógica nos leva direto ao último versículo, o 25, que à primeira vista parece contradizer tudo isso que a gente acabou de dizer. Sim, ele pode confundir. Quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos. Essa palavra justiça soa muito como mérito. Se fizermos isso, seremos justos. Parece que voltamos à estaca zero. É uma passagem que causa muita confusão e é aqui que as notas de estudo são, indispensáveis. Tanto a NAA quanto a Holman são muito claras. Elas dizem que a justiça mencionada aqui não deve ser entendida como um mérito legal. Certo. Não é no sentido de você acumular pontos com Deus para ganhar a salvação. Então qual é o sentido? No contexto da aliança, justiça significa viver em conformidade com a vontade de Deus. É a resposta certa, a conduta apropriada, dentro de um relacionamento que Deus já iniciou por graça. Ah, entendi. A nota da NA diz que, neste contexto, justiça é a resposta certa à aliança com Deus. Não é sobre merecer o favor, mas sobre honrar a relação. Entendi. Não é fazer coisas para se tornar justo, mas fazer coisas que são condizentes com a identidade de um povo que Deus já chamou e salvou. Exatamente. A Bíblia Holman vai um pouquinho além, conectando isso com a teologia cristã posterior. A nota afirma que a verdadeira justiça, em última análise, está enraizada na graça de Deus por meio da fé. Então Deuteronômio 6 já estava plantando essa semente? Estava estabelecendo um princípio. A vida de obediência é a expressão visível, a consequência natural de um relacionamento correto com Deus. É o comportamento justo de um povo que já foi justificado pela graça dele. Que forma poderosa de fechar o ciclo. Então, ao final desta análise, a gente pode ver que Deuteronômio 6 é um manual completo. Primeiro, define a identidade com uma declaração de fé radical, o Shema. Sim. Segundo, define o amor a Deus como um compromisso integral, mente, vida e recursos. Terceiro, ele prescreve um modelo de educação que é imersivo, constante, integrado à vida diária, para que essa identidade seja transmitida. E quarto, ele ancora toda a obediência na memória da salvação e na gratidão, como um antídoto contra o esquecimento que a prosperidade pode trazer. E sob essa ótica, a lei deixa de ser um fardo e se torna um guia para a vida. É um mapa para se viver em liberdade, não as correntes que te prendem. O manual de instruções que vem depois que você já foi tirado da escravidão. Perfeitamente resumido. A estrutura é sempre essa. Graça primeiro, resposta depois. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O capítulo todo é sobre a necessidade de lembrar constantemente dos princípios mais importantes, de internalizar para não se perder no meio da abundância ou da distração. Sim, é uma luta constante. Isso me faz perguntar, no nosso mundo de hoje, com notificações infinitas, com tanto ruído, tanto excesso de informação, quais seriam os princípios que uma pessoa escolheria atar como sinal na mão ou escrever nos umbrais da casa? É uma ótima pergunta. E o que é tão fundamental que não pode de jeito nenhum ser esquecido no meio da nossa rotina e da nossa própria abundância?